Olá, paz do Senhor. Mais uma vez estamos gravando essa mensagem. Estamos ainda nessa quarentena, essa pandemia que já está passando um pouco dos limites, né? Mas vamos ter paciência aí que nós vamos chegar lá. Essa semana eu postei uma mensagem do pastor Carlos no nosso grupo de avisos da igreja, do WhatsApp, falando sobre esse tema que é tão comum hoje nos nossos dias, né? Talvez o medo, né, que é o tema que foi proposto aqui e o que eu vou falar também um pouco hoje, talvez não somente em tempos nesse tempo que nós estamos vivendo, mas infelizmente muitas pessoas têm sofrido com esse problema. Esse medo incontrolável que se torna até um pânico, síndrome do pânico. Enfim, eu queria hoje pela manhã eu postei um texto que eu escrevi no devocional e em cima desse mesmo texto, desse mesmo tema, eu quero refletir com vocês na mensagem de hoje. Está aqui em 1 Reis, capítulo 19. Acho que a maioria das pessoas conhece o profeta Elias, né? Mas vamos ler aqui só para deixar bem claro, né, aquilo que nós estamos querendo falar em cima de qual texto. O pastor Carlos tratou esse tema de uma forma, de um viés mais psicológico, né, como ele é psicólogo, nosso querido irmão. E eu quero pensar um pouquinho mais aqui na palavra, usando esse texto que já preguei várias vezes sobre Elias, né, sobre tudo que aconteceu, mas eu quero hoje me apegar aqui a essa palavra aqui. Falar um pouco sobre medo também, e pensar um pouquinho na vida do profeta Elias. Capítulo 19 de 1 Reis. Vamos começar aqui do verso 1. Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, né? Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta e come. E ele olhou e viu, e junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras e em brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo e tocou-lhe e disse: Levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. E foi até, né, Horebe, o monte de Deus. Aqui, mais uma vez, nós temos no contexto uma quarentena, mas não quero falar sobre essa quarentena de Elias, né? Esses dias em que ele ficou aí sem comer, só com a força daqueles pães e daquela água que ele bebeu. Mas quero me apegar hoje nesse medo que ele sentiu. O profeta Elias, ele aparece no capítulo 17 de 1 Reis, e você vai perceber aqui que o rei Acabe, filho do rei Onri, foi o pior rei, né? Até então o seu pai tinha sido o pior rei de Israel, mas ele conseguiu ser pior do que seu pai. E ele se casa com uma mulher idólatra que não pertencia a Israel, né?
E ele estava ali fazendo tudo errado, né? Instaurou ali em Israel a pior idolatria de todos os tempos até então. E aquilo estava irritando o Senhor Deus, né? E ele toca aí no profeta Elias, que é da região de Gileade, e ele vai até o rei Acabe e fala e uma palavra nele, ó, tão certo como vive o Senhor, Deus, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Homem de fé, homem corajoso. E aí, por causa dessa palavra, o Senhor manda, ele vai para um outro lugar, né? O Senhor fala com ele, ele vai para um lugar ali perto de um ribeiro, perto do Rio Jordão, e, e ali ele começa a beber da água do rio, e Deus ordena. Eu acho interessante aqui a palavra de Deus, que o autor aqui, ele deixa bem claro, ordenei, né? O Senhor ordena que os corvos, naquele momento, levassem carne para ele, sustentassem ele com carne. Mas ali o ribeirão secou, né? Eles traziam carne e pão, né? Mas por causa da seca, lógico, né? Ele ordenou ali que não iria chover e acabou que a seca aconteceu. E ele teve que sair dali. E aí, mais uma vez, o Senhor ordenou que ele fosse até a região de Sarepta, e ali o Senhor ordenaria uma viúva, uma mulher que tinha apenas um filho, né? E ela o sustentaria. E ele obedeceu a ordem. Chegou lá, a mulher estava ali catando uns gravetos para fazer um bolinho, né? Preparar um bolo. E o profeta chega e diz: olha, vai lá, prepara um bolo, mas traz para mim primeiro um pedaço. E ela, sem questionar, ela vai e faz o que o profeta pediu. E eles têm ali uma espécie de relacionamento, né? Eu acho que Elias fica por ali, né? Um tempo, como o Senhor ordenara. E chegou um tempo em que o filho dessa mulher morreu. E é interessante, irmãos, que ela sabia que Elias era um homem de Deus, mas ela ela não botava muito a fé, talvez, nas palavras de Elias, no jeito de Elias, né? E quando esse filho morre, ela questiona, né? O que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E aí Elias pega aquela criança, vai até o quarto, aquele menino vai até o quarto, e roga a Deus, deita em cima do menino, até que aquele menino ressuscita, o espírito volta. Elias pega aquela criança, entrega na mão da mulher, e aí ela reconhece, né? Depois desse grande milagre, ela reconhece, e no verso 24 do capítulo 17, ela diz: então a mulher disse a Elias: nisto agora conheço que és homem de Deus, ou reconheço, né, a partir desse milagre que você fez, que você é um homem de Deus, né? E aí eu fiquei me perguntando, né, e o milagre que tinha acontecido antes? Foi pequeno, né? Elias falou: olha, se você trouxer esse pão primeiro para eu comer, não vai faltar nada na tua casa. Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite. E Deus já tinha feito um milagre, né? E aconteceu exatamente, mas é só depois desse grande milagre que ela reconheceu que Elias era um homem de Deus, né? Agora reconheço que tu és verdadeiramente um homem de Deus, né? E aí Elias vai e se apresenta a Acabe, né? Depois de muito tempo, Elias vai apresentar-se a Acabe, porque darei chuva, é Deus falando com ele. E ele faz isso, vai até onde Acabe ficava, mas nesse meio tempo, Acabe pede para o seu mordomo, o Obadias, que era um homem de Deus, um homem temente a Deus, para que ele procurasse Elias. E esse mesmo homem tinha escondido 100 profetas do Senhor em cavernas, né? E estava sustentando esses homens com pão e água, porque Jezabel queria matar todos os profetas de Deus, né? Do Deus de Israel. E Obadias tem um encontro com ele, e por fim, Elias chega na presença
do rei Acabe, ele tem ali um encontro e é irônico com Elias, né? Eis aí o perturbador de Israel, e dentro desse contexto Elias faz ali um desafio, né? Para que os profetas de Baal sejam desafiados naquele contexto da oferta, né? do holocausto. E vocês conhecem bem essa passagem. Elias pede ali para que eles preparem um holocausto e rogue a Baal para que Baal mande fogo do céu. Mas antes disso, tem um fator interessante aqui. Elias, diante do povo de Israel, ele faz ali uma pergunta: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou seja, ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal. O que é que vocês estão fazendo? Quantas pessoas estão assim? Mesmo diante de uma pandemia, de um problema que está acontecendo hoje no mundo, ainda estão com dúvida. Vou clamar a quem? Vou fazer o quê? Por quê, irmãos? Por quê? Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Deus que fez o céu e a terra, que tem poder para qualquer coisa. Quantas pessoas estão como o povo de Israel naquele momento, cocheando entre dois pensamentos? E Elias faz aquele desafio, é um homem de fé, um homem de Deus. E ele pede para que aqueles profetas preparem ali o holocausto. Ele preparou também o seu holocausto, mas antes de tudo, ele deixou que eles ficassem ali de manhã até o meio-dia clamando, se rasgando. E quando deu por volta do meio-dia, um pouquinho mais, Elias começa a olhar para eles e a zombar deles. E aí, o que está acontecendo? Cadê o Deus de vocês? Será que ele está dormindo? Será que ele viajou? Será que ele está passeando? Está meditando? O que aconteceu? E eles não entendem o que acontece. Por quê? Porque Baal não existe. É aquilo que os filósofos e historiadores dizem, né? Ele é um Deus criado pelo homem. Mas nós cremos num Deus que criou o homem. Esse Deus poderoso que tem poder para qualquer coisa. E Baal não existe. Baal é uma figura inventada, é uma estátua de pau que eles achavam que era um Deus, o Deus que tinha ali o poder da fertilidade. E aí Elias pede ali 12 pedras, ele pega 12 pedras, coloca naquele altar. Essas 12 pedras, elas representam as tribos de Israel, a restauração, ou pelo menos uma tentativa simbolicamente de restaurar ali as tribos de Israel. E ele faz algo interessante, pede para que seja feito algo interessante. Colocou ali o holocausto e falou: podem derramar água, coloquem água. E aí foi muita água, muita água. A água ficou ali, vazou pelas pedras e ficou numa espécie de rego ali, né? Naquele altar. E ele clamou, orou a Deus, e Deus mandou fogo do céu. E o fogo veio com tanta força que consumiu o holocausto e lambeu aquela água. Lambeu aquela água. E se nós pararmos para pensar, as pedras que estavam ali, elas foram também purificadas por aquele fogo. As pedras ficaram, mas tudo foi consumido. O holocausto, a água, não sobrou nada. Uma mensagem de Deus para o povo de Israel. Mostrou o seu poder. E eles ali, diante daquele momento, daquele milagre que aconteceu, eles se prostram ali de joelhos e reconhecem: só o Senhor, o Deus de Israel, é Deus. E aí Elias, na sequência, pede para que avisem Acabe. Acabe sai daquele local e vai lá para Jezreel. E Elias pede para avisar, olha, ao rei que vai chover. E mais uma vez é interessante, né? Elias falou: vai lá, avisa o rei que vai chover. Porém, ele mesmo ficou ali na dúvida, né? E começou ali a dobrar o seu joelho e começou a clamar, né? E falava assim para o menino: dá uma olhadinha lá para o seu moço, né? Dá uma olhadinha lá, vê se tem alguma coisa. O menino foi, olha, não tem nada. E aí continuou orando, clamando. E aí, vai lá agora, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí
Elias fala, pode crer, agora vai vir a chuva. E realmente veio. E choveu bastante. E diante de tudo aquilo que aconteceu, quero aqui me adiantar um pouquinho para entrar no tema rapidamente, né? O rei Acabe vai e conta tudo à sua mulher, e aí entra no texto que nós lemos aqui, e ela fica furiosa e faz ameaças ao profeta Elias. E o que me chama a atenção, eu já falei isso em outras oportunidades, é que um homem que fez o que ele fez, com a fé que ele tinha, diante de uma ameaça de uma mulher, que não por ela ser mulher, mas de uma pessoa que não temia a Deus, ele fica com medo. Na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, ele disse que literalmente ele ficou com medo e fugiu, né? E mesmo, queridos, nas nossas fraquezas, mesmo nos momentos em que nós, vacilamos, nos momentos em que nós entramos num processo de tristeza muito grande, como Elias entrou nesse momento aqui, nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele, como a própria palavra diz, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. E agora eu entro nesse tema, né, falando um pouquinho sobre o medo. Por que é que nós sentimos esse medo que nos paralisa? Esse medo que faz com que tudo aquilo que nós vivemos, todos os livramentos, tudo aquilo que Deus fez por nós, parece que some, parece que desaparece. Nós não lembramos mais. Nós percebemos que Elias ele não se lembrou dos milagres, dos corvos que Deus enviara para que o sustentasse, do momento em que ele esteve com aquela viúva, do milagre da ressurreição daquele menino que voltou à vida, o espírito que ele pediu a Deus e Deus enviou o espírito de volta, aquele menino voltou a viver e ele viu um milagre tão grande como esse. E o fogo descendo do céu, ele esqueceu de tudo, diante de uma ameaça, uma coisa simples, uma coisa pequena. E eu quero chamar a tua atenção, o que é que está acontecendo para que você esteja paralisado. Essa pandemia, muitas vezes na história da humanidade já aconteceram coisas piores, e muitos de nossos irmãos sobreviveram. Eu posso te dizer com toda certeza, o nosso Deus, ele sabe e ele tem o controle da história em suas mãos. Não vamos temer. Vamos olhar para o Senhor Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. E eu citei no texto de manhã, um capítulo aqui de Lucas 10, verso 19, onde ele, diante ali daquele momento, Jesus dá poder, está falando com seus discípulos, e nós somos os discípulos de Jesus hoje. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo. Vamos prestar atenção nessa palavra. E em toda força do inimigo, o que está acontecendo agora é uma potestade que está dominando o mundo. O mundo jaz no maligno, mas Deus nos deu esse poder para que nós usemos o nome dele. É no nome dele que nós vamos vencer as nossas batalhas. E nada vos fará dano algum. E ainda quero lembrar, queridos, Marcos capítulo 16, do verso 15 ao 18, a grande comissão que nós vemos lá em Mateus 18, com outras palavras aqui em Marcos 16. Jesus dizendo aos seus discípulos, dizendo à igreja, a nós que somos igreja, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aos que crerem, você crê? Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres. 2 pontos. Expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar em novas línguas, e se pegarem cobras ou se beberem algum veneno, nada sofrerão. E nenhum mal vai acontecer. E quando puserem as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, estes ficarão curados. Em nome de Jesus,
que esse medo caia por terra. Pode usar o nome de Jesus, pode clamar, pode orar em nome de Jesus, pode expulsar, pode colocar as mãos. Coloque as mãos sobre você mesmo, coloque as mãos sobre a sua mente e em nome de Jesus expulse todo sentimento contrário à vontade de Deus, todo sentimento que tem te paralisado, tem trazido a você coisas terríveis que você não está entendendo. Em nome de Jesus, pode clamar. Esse nome tem poder. É o nome mais poderoso do universo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.